Livro de Êxodo, capítulo 27, versículos do 1 ao 10. Farás também o altar de madeira de cetim. 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão do mesmo. E o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também as suas caldeirinhas para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros. Todos os seus vasos farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede. E farás a esta rede 4 argolas de metal, aos seus 4 cantos, e as porás dentro do cerco do altar, para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar. Varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre. E os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Pouco de tábuas o farás. Como se te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o pátio do tabernáculo. Ao lado do meio-dia, para o sul, o pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata.